Vamos falar sobre a introdução à aerodinâmica. A aerodinâmica é o ramo da dinâmica, tá? Que trata do movimento do ar, tá? Do ar e de outros gases, com a força agindo sobre objetos em movimento através do ar, como objetos que estejam estacionários na corrente do ar. Para que um avião voe, é necessário algum tipo de força consiga vencer ou anular o peso, né? Por isso a gente vai estudar realmente o que acontece fisicamente quando uma aeronave está em movimento e os fenômenos advindos, no qual a asa, também chamada aerofólio, será objeto de estudo. O vento relativo, vamos falar sobre o vento relativo. O vento relativo, no estudo da teoria do voo, o escoamento é o ar, tá? Também que muitas vezes é denominado vento, tá? Então, o escoamento é o ar, que também é denominado vento, mas quando a gente se trata do estudo das aeronaves, esse escoamento, esse vento, ele recebe o nome de vento relativo, tá? Devido ao escoamento ser provocado pelo movimento do avião. Então, o vento relativo é esse escoamento que é produzido pelo avião. A resistência ao avanço, por exemplo, quando um corpo se desloca em um fluido, choca-se constantemente com moléculas dispersas no fluido. A força de reação causada pela ação do choque, portanto oposta ao de deslocamento, é chamada de resistência ao avanço. Agora vamos falar sobre o perfil aerodinâmico. A resistência ao avanço causada pelo fluido no qual um objeto se desloca depende do formato desse objeto. Tá? Quando o objeto é constituído para seu deslocamento, no ar produz um mínimo de resistência ao avanço. Dizemos que ele possui um perfil aerodinâmico. Aqui, aerofólio. Aerofólios são superfícies aerodinâmicas que produzem força úteis ao voo. Temos como exemplos de aerofólio e suas funções. A asa, por exemplo, é um aerofólio que causa sustentação. A hélice é um aerofólio que causa tração. Os estabilizadores são aerofólios que causam estabilidade. As superfícies de comando são aerofólios que controlam a aeronave. Também temos resultante aerodinâmica. Tá? A resultante aerodinâmica é um aerofólio que se desloca no ar. Tá? A resultante aerodinâmica, quando um aerofólio se desloca no ar, surge uma força de baixo para cima, levemente inclinada na direção oposta do movimento. Essa é chamada de resultante aerodinâmica, tá? E a resistência útil, como resultante aerodinâmica tem sentido de baixo para cima, levemente inclinada para trás, esse daqui, ela é equivalente a uma força vertical de baixo para cima, associada a uma força horizontal para trás. A força vertical que se opõe ao peso da aeronave é chamada de sustentação, tá? A força que se opõe ao peso da aeronave é sustentação. A força para trás que se associa ao arrasto é chamada resistência útil. Temos também a resistência parasita, aquela resistência ao avanço causada pelas partes da aeronave que se deslocam no ar. Temos o arrasto induzido, que você pode ver aqui. O avião está aqui. O ar se escapa do intradorso para o extradorso, onde a pressão é menor e pelas pontas das asas gera o fluxo em forma de espiral, criando um arrasto adicional. Esse é o arrasto induzido. Você pode ver aqui como ele vai se comportar. A corda do aerofólio. O que é a corda do aerofólio? A corda do aerofólio é uma linha reta que liga o bordo de ataque com o bordo de fuga, tá? É exatamente uma linha aqui, ó. Exatamente uma linha parecida com essa. Já a linha de curva média, linha de curva média é uma linha equidistante do extradorso e do intradorso.
do aerofólio. Linha de curva média, portanto, divide o aerofólio em duas partes. Então, vai ser dividida parte 1, parte 2. Tá? E o aerofólio vai ser aquela que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga, né? O bordo de ataque que está aqui com o bordo de fuga. Ângulo de ataque é formado entre a direção do vento e a corda do aerofólio, que é aquela que divide em duas, tá? É chamado ângulo de ataque, que é esse aqui. Ângulo stall. Conforme a altitude que o piloto colocar o avião, conforme a altitude que o piloto colocar no avião usando os comandos, o ângulo de ataque pode ser alterado. Tá? Que esse ângulo aqui ele pode ser alterado, ele está perfeito aqui, mas ele pode ser alterado conforme a altitude que o piloto colocar nos aviões. De maneira geral, quanto maior o ângulo de ataque, quanto maior subir esse ângulo aqui, maior a sustentação. Mas isso tem um limite, tá? A um determinado ângulo de ataque, o escoamento do ar, o determinado ângulo de ataque. O escoamento do ar no interdorso da asa se torna turbulento e a aeronave perde totalmente a sua sustentação de uma vez. Isso é chamado stall. O stall no qual acontece é conhecido como ângulo do stall. Então, se aumentar aqui a altitude, né, aumentar o ângulo de ataque, vai formar o ângulo stall, né, vai formar muitos escoamentos, né, turbulhantes, né, turbulhonamentos. Isso aqui é o vento relativo. Que vai acontecer mais ou menos isso aqui normalmente, e ele vai acontecer exatamente isso aqui.